Oi, Somos a dupla Rai. e Tech, e estaremos mais uma vez com vocês, não é mesmo, professores? Hoje nós vamos apresentar junto com os professores Leide e Samuel o conteúdo desta aula. Não é mesmo, Tech? Nós vamos ver quais são os objetivos também. Olha só, de conteúdo vamos aprender sobre aspectos legais e composição dos quadros sociais, além do papel das cooperativas no desenvolvimento regional. Não é mesmo, professora Leide? E você sabe quais são os objetivos, Rai? Olha, nós vamos reconhecer a legislação cooperativista, a construção do estatuto e as características importantes para a composição do quadro social. Professor Samuel, é importante também a gente entender o significado das cooperativas para a comunidade, né? E por fim, a contribuição das cooperativas no desenvolvimento da região de atuação. Pessoal, então é isso. A nossa aula está só começando. Agora se concentrem, se dediquem ao máximo no conteúdo, hein? Tchau e boa aula! Olá a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, estar aqui com a nossa querida intérprete de Libras, a Tamires. E aí, o que a professora Leide está fazendo aqui no lugar do professor Samuel? Gente, o professor Samuel não pôde estar aqui nessa aula hoje, ele está viajando, mas conosco está a professora Maraí. Apresento a vocês. Ok, obrigada, professora. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, fazendo esse papel difícil, vou substituir a professora Leide, que também está substituindo o professor Samuel. Eu também sou professora do curso de cooperativismo e futuramente vou estar com vocês também, acompanhando em outras disciplinas. Muito bem. Quero cumprimentar os professores aí de sala, cada aluno, e também solicitar participação ali no chat com a professora, ok? A professora vai estar ali, vocês podem enviar comentários, alguma situação que você perceba aqui, que você quer colaborar com a gente e também participar na hora da atividade. Então, é sempre uma satisfação estar com vocês. Ok? Então, como a Rai e o Tech falaram, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão do direito. Nós não vamos nos aprofundar porque vocês vão ter uma disciplina de direito para isso, né? Então vai aprofundar as leis, as legislações, mais para vocês conhecerem, se vocês já quiserem adiantar aí os estudos, né? E conhecer um pouco mais dessa estrutura do cooperativismo. Quero resgatar aqui as aulas passadas, que a gente sempre trouxe a concepção, a origem do cooperativismo, e isso hoje a gente vai resgatando também na dinâmica do conteúdo. Então, vamos lá. Então, vamos começando pelos aspectos legais, né? Os aspectos legais e construção estatutária. Eu apresento para vocês uma lei, a Lei 5.764 de 71, em seu artigo 3º, diz que as sociedades cooperativas têm por finalidade a prestação de serviços aos associados para o exercício de uma atividade comum, econômica e sem objetivos de lucro. Então, vejo, isso está em lei. A atividade deve ser comum. Ela deve ser uma ação realizada por mim, pelo outro cooperado. Então, deve ser uma única atividade que vai juntar os esforços das pessoas que são cooperadas dentro daquela cooperativa. Além de ser comum, deve ser econômica. Porque por mais que ela não tenha lucro, que é o último ponto aqui, por mais que ela não seja lucrativa, ela sim é econômica. Então, a atividade cooperativa ou o cooperativismo, a ação de cooperar, ela deve ser econômica quando a gente pensa: eu obtenho a minha renda a partir dessa atividade cooperativa. Então, a partir do momento que você obtém renda para você, renda para os demais associados, cooperados, eu tenho aí uma atividade econômica, que não é lucrativa.
mas a gente vai reforçar essas situações nos próximos slides. Vamos lá. Então, é uma estrutura, a cooperativa é uma estrutura de prestação de serviço voltada ao atendimento de seus associados sem finalidade lucrativa. Então, professora, vocês podem perguntar, qual tipo de negócio tem finalidade lucrativa? E eu respondo a vocês. As empresas comuns, as empresas comerciais, as empresas industriais, as empresas de serviço, elas têm finalidades lucrativas. A cooperativa, não. A cooperativa, ela tem finalidade econômica. Ela tem finalidade de estabelecer, criar renda para os cooperados. Ou seja, através do juntado de pessoas, né, que aí são os cooperados, a cooperativa, é que eles vão buscar, através de uma atividade comum, renda para eles. Então, vamos dizer que existe uma cooperativa de pedreiros. Então, eles vão prestar serviços e, à medida que eles prestam serviços ligados a uma cooperativa, eles estão buscando renda para si próprio e renda para a cooperativa. Não é um ente ou entidade com finalidades lucrativas. Então, isso já é um ponto que difere das empresas comuns, ok? Então, a gente vê aqui que a primeira norma a disciplinar o funcionamento das sociedades cooperativas, ela é de 1907, um decreto do Poder Legislativo 1537, lá de 5 de janeiro de 1907. Esse é o primeiro marco escrito, registrado mesmo dentro do Brasil, aqui no Brasil, sobre cooperativas. Depois desse decreto, é claro que a gente, se vocês forem olhar no caderno de vocês, existem várias outras normativas que substituem essa, que atualizam algumas situações, e é na vivência, na prática do cooperativismo que a gente vai, ou que o Estado brasileiro vai atualizando as normativas. Hoje, a gente tem aquela Lei 5.000 que eu falei antes, né? Lá de 71, ela já foi alterada muitas vezes por outros atos normativos. E essas leis, essas outras legislações, vocês vão aprender, lógico, numa disciplina específica. A gente diz aqui já para você saber e já procurar, pesquisar dentro das suas possibilidades. Ok? Então, esse é um marco dentro do Brasil quando a gente considera aí o cooperativismo. Dentro ainda de aspectos legais e essa construção estatutária, nós vemos aqui que a cooperativa é uma associação de pessoas, mas é também uma empresa econômica. Veja, ela é uma empresa econômica e não lucrativa, ok? Empresa econômica, um juntado de pessoas, uma associação de pessoas. Como associação, a cooperativa reúne pessoas que possuem interesses comuns e direitos e deveres definidos nos seus estatutos. Vocês podem perguntar, professora, aonde está definido? Qual que é a parcela de cada um, qual é o direito de cada um, qual o dever de cada um dentro de uma cooperativa? Estará definido no estatuto. E quem faz o estatuto são os cooperados. Ok? Então, os cooperados vão elaborar esse estatuto que vai servir posteriormente para normatizar essa operacionalização dentro da sua cooperativa. Por isso que não tem como dizer, por exemplo, aspectos mais específicos. Ah, professora, como acontece o procedimento dentro de uma cooperativa? É o estatuto que vai normatizar a maioria desses procedimentos. Continuando, como associação, as pessoas precisam saber sobre sua empresa e participar. Então, trago aqui, peço a atenção de vocês. Você, como cooperado,
participar de uma cooperativa por participar, mas eu não quero me envolver muito, mas eu não quero saber sobre as informações e tal, eu só quero receber minha renda. Esse não é um bom perfil para o cooperado. O perfil de um cooperado deve ser aquele perfil de participação ativa, não uma participação passiva que não quer saber muitas coisas. Você tem que participar ativamente, tem que acompanhar os balanços financeiros, tem que acompanhar as decisões que são realizadas, tem que participar das decisões realizadas. Então, você vê que a cooperativa é uma associação de pessoas, não tem fins lucrativos, tem finalidades econômicas e exige participação dos seus cooperados. Uma participação ativa daquele que analisa, daquele que sugere, daquele que se importa com os caminhos que a cooperativa vai levar, ok? Então, vamos mais uma situação dos aspectos legais. É regra no direito societário que nenhuma sociedade poderá ser constituída sem determinado número de sócios e participantes. Essa regra se aplica também às sociedades cooperativas, com determinadas peculiaridades. Então, veja, o que essa regrinha quer dizer? Quer dizer que eu sozinho não consigo abrir uma cooperativa. Eu preciso de um número X de associados, de sócios, né? Então, o direito societário, a gente não se aprofunda nesse direito, mas é um direito que também rege outras empresas e também cabe à empresa cooperativa. Então, veja que você sozinho não consegue abrir uma cooperativa. Você precisa de pessoas que tenham ou estejam querendo atuar em atividades comuns e também queiram participar ativamente desse processo da empresa cooperativa. Beleza. A gente segue e aqui, dentro dessas normativas legais, ou dos aspectos legais, vemos que a adesão do associado é voluntária. O professor Samuel e eu, a gente está falando desde a primeira aula. É voluntário, ninguém é obrigado a ser associado de uma cooperativa. E não existe um número máximo de associados. E a gente resgata de novo a Lei 5.764, lá de 71, que diz que as cooperativas singulares, não centrais, deverão ter no mínimo 20 associados. E quando a gente fala associados, 20 pessoas físicas. Que seriam pessoas físicas, pessoas que têm CPF, pessoas, a professora Maraí, né? Nós somos duas pessoas físicas. Pessoas jurídicas são o quê? São empresas. Então, de acordo com essa lei, 20 pessoas seria o mínimo para compor essa sociedade dentro das cooperativas. Mas a gente andou pesquisando também e tem um Código Civil 10.406, né? Lá de 2013, 2012. 2002. 2002? Uhum. Isso, lá de 2002, que diz que se for também um número menor que 20 pessoas, que contemple, por exemplo, ou que consiga ter pessoas para atuar na gestão, na diretoria, também é possível abrir uma cooperativa com menos pessoas que 20 pessoas, né? Então, menos quantidade de pessoas. Então, esse Código Civil, ele dá acesso, dá abertura para que a cooperativa tenha menos que 20 pessoas. Qual que é a condição que se dá? É que tenham pessoas suficientes para ocupar o quadro social de uma cooperativa. Que quadro social? O conselho, a diretoria, a gestão. Se tiver pessoas suficientes, já é possível fazer o quê? Criar uma cooperativa. Ok? Então, existem aberturas, não precisa de 20 pessoas para se ter ou criar uma cooperativa. Para que uma pessoa jurídica, lembra que eu falei, pessoa jurídica,
seria uma empresa, pessoa física como eu e você. Então, para que uma pessoa jurídica seja admitida e possa participar de uma sociedade cooperativa, ela deverá preencher alternativamente um dos seguintes requisitos: ter por objeto atividade idêntica ou correlata à das pessoas físicas que compõem a cooperativa. E o outro ponto, não possuir atividade lucrativa. Então, pergunta para a professora. Professora, pode uma outra empresa, uma pessoa jurídica fazer parte da cooperativa? Eu posso falar para você que pode, desde que ele tenha ou essa pessoa jurídica atue na mesma área em que a cooperativa atua e desde que não possua fins lucrativos. Pode ser uma associação, pode ser, enfim, um outro ramo de negócio que não tenha fins lucrativos. Então, a gente verifica que, dentro de uma cooperativa, pessoas físicas podem fazer parte, pessoas jurídicas também podem fazer parte. Mas um aspecto comum entre elas é que a sociedade ou a empresa ou a pessoa jurídica não tenha fim ou finalidade lucrativa. Então, vamos lá. Eu falei quadro social, né? Esse seria um quadro social representativo dentro de uma cooperativa. Então, nesse quadro social, nós temos coordenadores de núcleo, seriam os associados aqui, nós temos colaboradores e nós temos o conselho. Dentro das coordenações de lucros, quem pode fazer parte desses coordenadores de núcleo seriam os associados. Ali nos colaboradores, a gente vê a presença significativa da empresa cooperativa. E aqui a gente já trabalha também com esse associado e a empresa. Esses elementos ou esse quadro social compõe a nossa cooperativa. E aí a gente resgata qual que é o quantitativo mínimo para compor uma cooperativa, seria o quantitativo de pessoas que pudessem atuar nesse quadro social, nessa organização do quadro social dentro de uma cooperativa. Aí a gente pode trazer algumas situações da prática observada nessa organização do quadro social das cooperativas. Uma das situações seria que o estabelecimento de uma instância de relações locais na menor unidade territorial da área de ação da cooperativa, ou uma comunidade local de associados formada por vizinhos, cujo elemento político central seja o representante comunitário democraticamente eleito entre os seus associados daquela localidade. Então, dentro desse perfil da cooperativa, nós indicamos aqui que é necessário o estabelecimento de locais de encontro, locais onde você vai relacionar com outras pessoas. Então, a cooperativa, eu resgato alguma ideia que a gente tratou nas aulas passadas, a cooperativa ela tem a finalidade também de envolver a comunidade, porque não preparar um local, um ambiente na comunidade que está relacionada àquela cooperativa. A comunidade, os vizinhos fazendo parte, podendo fazer parte da cooperativa como participantes, e aí talvez nem como cooperados, mas interessante que em algum dia eles pudessem ser cooperados, mas até como participantes já faz com que a comunidade que está à sua volta, à volta da cooperativa, seja desenvolvida de alguma forma. Eles podem participar do processo de aprendizagem, eles podem participar dos processos sociais da cooperativa, e essa dinâmica faz com que o local onde a cooperativa está inserida
cresça, desenvolva, não só a cooperativa. A cooperativa desenvolve, mas o importante também é que a comunidade onde a cooperativa está inserida também desenvolva. Então, veja que a presença da cooperativa, um local para a cooperativa, ali naquele ambiente, na comunidade onde ela está inserida, pode promover também o desenvolvimento das pessoas daquela comunidade, ok? Em um segundo lugar, ainda referente à organização do quadro social, a aproximação dessas instâncias de liderança local, denominadas núcleo ou comunidades associadas, numa instância superior centralizadora, de forma a permitir a atuação mais direta sobre as comunidades dos associados. Então, a gente vê aí que uma instância, uma liderança local, ela pode fazer com que as movimentações, as decisões que ocorrem dentro da cooperativa sejam compartilhadas dentro de uma situação que vai juntar, relacionar as decisões entre a liderança local e uma espécie de cúpula superior dentro da cooperativa. Vejo que existe toda uma dinâmica em que a cooperativa ela está envolvida com essa comunidade e esse quadro social da cooperativa deve produzir esse desenvolvimento mútuo e conjunto. Quer falar um pouquinho, professora? Na verdade, é tão bom que a comunidade local se envolva, né, em todo esse processo. Existem núcleos de cooperados onde algumas lideranças surgem, né, pipocam ali. E é importante que todos se sintam ouvidos, independente da quantidade de pessoas, cada um tem o mesmo peso, o mesmo voto, a mesma voz, independente de quanto ele colaborou para entrar naquela cooperativa. Então, é importante que essa cooperativa represente, de fato, a voz daquelas pessoas naquela comunidade, naquela área, naquela região em que ela está atuando. Muito bem, professora. Vejo, então, que a cooperativa, se ela tiver sucesso, a região em que ela está inserida pode passar por uma espécie de desenvolvimento e também ter sucesso. Então, veja como existe aí uma perspectiva mais humanitária em relação à cooperativa. Agora a gente passa para o conhecimento dos 9 direitos dos associados. Então, vamos lá. Os associados, eles têm direitos e têm obrigações. Vamos começar pelos direitos, depois a gente passa para as obrigações. Então, o primeiro direito desses associados é frequentar as assembleias gerais, decidindo pelo voto os assuntos de interesse da sociedade. Então, veja, frequentar requer uma ação de participação contínua. Então, frequentar é você realmente se importar com as ideias, com as sugestões, com as conversas que circulam dentro da assembleia da cooperativa. E como você participa? Você participa sugerindo ideias, ou você vai também participar votando em ideias de outras pessoas. Lembre-se, na cooperativa, cada cooperado é um voto. Um cooperado, um voto. Então, os pesos são iguais. Ali no ponto 2, o segundo direito é votar e ser votado para cargos administrativos, fiscais e outras funções. Então, quem que ocupa a parte gestora de uma cooperativa? Quem ocupa a parte da administração? Quem ocupa a parte dos conselhos fiscais, dos conselhos superiores? É o próprio associado, é o próprio cooperado. Então, hoje é um cooperado, daqui a uns 2 anos, ou de acordo com o estatuto, que vai definir qual é o período de vigência daquele mandado,
mandato, então outra pessoa pode ser colocada ali no Conselho Fiscal ou no Conselho Superior ou na gestão, na administração. Então, veja, os próprios cooperados é que vão estar ali gerindo a cooperativa. É por isso que os cooperados eles têm que passar por processos de conhecimento para que eles administrem a cooperativa da melhor forma. Então, terceiro direito, ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas. Muito importante. Se você é um cooperado e se você pode, algum dia, participar ou da gestão ou da administração do Conselho Fiscal ou do Conselho Superior dentro de uma cooperativa, então você precisa passar por processos de informações, por processos de capacitação, de aprendizagem. Então você precisa ser informado das atividades econômicas que são realizadas, das atividades sociais que são realizadas e educacionais. Essas três atividades, elas são constantes e elas devem ser constantes, principalmente a de aprendizagem. Todos os cooperados devem aprender assuntos específicos para amadurecer e fortalecer a cooperativa. O quarto direito dos associados, ser consumidor e usuário dos serviços oferecidos pela cooperativa. Como assim, professora? Lembra que a gente disse que a cooperativa ela tem uma finalidade econômica e não lucrativa? Entra aí. Se eu tenho a finalidade econômica, onde eu produzo renda dentro da cooperativa para mim e para o outro também, o outro produz renda para si, dentro do perfil de cooperativa, então eu passo a ser consumidor, né? Eu faço consumo quando eu produzo serviços e renda para mim mesmo, e usuário, porque eu também faço uso do serviço da cooperativa de poder oferecer serviço à comunidade e vender esse serviço. Então, veja, eu sou consumidor e eu sou usuário da cooperativa. Tenho esses dois papéis. É por isso que a cooperativa ela é uma empresa econômica e não lucrativa. Outro direito que eu tenho dentro da cooperativa é aferir retorno proporcional das sobras de capital. O que é aferir? Eu tenho como ter retorno, receber de volta as sobras de tudo que foi investido e dos resultados financeiros daquele mês. Então, eu tenho como isso, essa possibilidade de obter esse retorno, e é a renda no caso, outros também têm, os outros cooperados. Outro direito é examinar os livros e documentos da sociedade, solicitar esclarecimento aos diretores, conselheiros e funcionários. Essa é a parte que, por exemplo, o cooperado funciona como fiscalizador. Ele fiscaliza todas as atividades, ele olha no que foi empregado aquele dinheiro, ele olha a questão financeira, se está sadia a finanças da cooperativa ou não, se tem alguma irregularidade ou não. Por quê, gente? Porque a cooperativa é de todos. Não é só de um, não é só da pessoa que está à frente da gestão, é de todos. Então, se há sucesso na cooperativa, o sucesso é de todos. Se há fracasso, o fracasso também foi de todos, também é compartilhado, ok? Sétimo direito, convocar a assembleia extraordinária, caso seja necessário, conforme estabelecido no estatuto. Então, o estatuto, gente, dentro da cooperativa é lei. Oitavo direito, obter antes da realização da assembleia balanços financeiros, demonstrativos e relatórios. Porque lá na assembleia, o que vai acontecer? Vocês vão conversar sobre as finanças, sobre todo o dinheiro que foi empregado em alguma situação. Se você não obtém essa informação antes,
como é que você vai participar da Assembleia de uma forma consciente, sabendo no que foi empregado, para até perguntar por que esse valor foi empregado nessa ação, né? Porque será que não foi passado pela gente? Será que não podia ser empregado em outra ação? Então, assim, antes das assembleias, todos os cooperados devem saber obter os documentos, ler, ter consciência para quando for para a Assembleia, participem ativamente, ok? Quando as pessoas participam de assembleias e elas não têm nada escrito, não sabem antecipadamente no que foi empregado, como foi utilizado, então ela não tem um poder de conversa, né? Acaba só sendo apresentada e a pessoa não participa ativamente. Último direito dos associados, retirar o seu capital ao sair da sociedade, de acordo com o estabelecido no Estatuto. Então, o Estatuto também vai verificar regras a respeito da entrada e da saída desse cooperado. Acabamos aqui de falar sobre os direitos e agora a gente entra nas obrigações. Quais são as obrigações dos cooperados? Então, eu tenho aqui a primeira obrigação, acatar as decisões votadas nas Assembleias Gerais por representar a vontade da maioria. Lembra aqui que a cooperativa, ela funciona democraticamente. Então, o voto da maioria é o que deve ser firmado. Então, pessoal, às vezes a pessoa tem que refletir sobre algumas situações. Você propôs uma sugestão e a sugestão não foi acatada, não foi votada. Então, como não foi votada, é porque a maioria viu que da outra forma seria melhor. Então, deve ter um comum acordo, uma aceitação aí nesse momento, senão provoca situações que vão ficar complicadas em relação à relação dos cooperados. Então, o voto da maioria é o que deve ser acatado. A segunda obrigação é efetuar pagamento da cota capital fixada para ingressar nas cooperativas. Vocês sabem, e a gente já afirmou isso, para ingressar numa cooperativa deve ter uma cota, e essa cota ela é definida dentro do Estatuto, um valor que deve ser pago pelo cooperado. A terceira obrigação seria zelar pelo interesse comum. Então, eu tenho um grupo de pessoas que votou, que definiu alguma situação para a cooperativa, então esse cooperado ele deve também fazer parte disso. Ele deve zelar pelo interesse comum. A quarta obrigação, velar pela autonomia da sociedade. Lembra, a autonomia da sociedade é a autonomia de poder decidir em equipe, em grupo. Afinal, a cooperativa é o conjunto de pessoas, de cooperados que faz parte dela. A quinta obrigação refere-se a contribuir no planejamento, funcionamento, avaliação, na fiscalização das atividades desenvolvidas pela cooperativa. Lembra, eu falei então que a gente precisa ter uma participação ativa, um apoiar o outro e todos estarem interessados por todas as atividades que são realizadas dentro da cooperativa. Na sexta obrigação, discutir ideias e decidir acerca dos objetivos e metas de interesse da sociedade. Ou seja, você não vai só acatar as ideias dos outros, você também vai discutir, vai propor, vai sugerir e vai participar ativamente através dessas proposituras. Isso quer dizer que cada associado, cada cooperado deve estar interessado na melhoria da cooperativa, ok? Então, através de uma conversa, a gente consegue ter ideias e definir objetivos e metas dessa cooperativa. Ainda temos a sétima obrigação, apontar os procedimentos indevidos porventura ocorrido. Percebeu que tem alguma coisa errada nos documentos, não pode ficar calado. A gente tem que apontar, levar isso para a Assembleia, votar,
corrigir se for preciso, mas deve ser falado sobre o assunto. Então, qualquer incoerência, qualquer erro, qualquer situaçãozinha que estiver errada e alguém perceber, se alguém deve levar para corrigir em assembleia. Na outra obrigação, cada associado deve saldar. O que é saldar? Pagar a sua parte caso ocorra prejuízo. Lembre-se, quando a cooperativa vai bem, as sobras dos recursos que tem é compartilhado entre todos. Mas quando a cooperativa vai mal, também todos devem ser responsabilizados por essa dificuldade financeira e chamar a responsabilidade para si e fazer com que dê certo, ok? A nona obrigação é estimular a integração da cooperativa com o movimento cooperativo. Então, essa estimulação, essa interação, ela parte do processo em que as pessoas vão poder contar uma com a outra, vão ser colaborativas e vão aprender juntas. E aí eu já trago a 10ª obrigação, que é buscar capacitação profissional para o desempenho de suas atividades. Então, gente, estudar. Todos os cooperados devem estudar, devem fazer cursos, devem se capacitar. Através do estudo da educação conjunta, é que uma cooperativa pode se fortalecer e pode melhorar a sua forma de trabalhar, o seu resultado de sobras. Então, através do estudo, vocês conseguem fazer com que essa cooperação seja melhor, mais adequada. E a última obrigação seria acatar decisões do regime interno, se houver. Do regimento interno, se houver. Acatar as decisões do regimento interno, isso tem um quê de justiça aí, né? Acatar as decisões das assembleias, acatar também as decisões que estão contidas no estatuto, que eu diria que é a Bíblia aí do nosso cooperativismo, das cooperativas. O que tiver no estatuto é aquilo que rege as relações da cooperativa. Então, acabamos ali a situação de obrigações, adentramos outras situações que são bem interessantes. Como admitir pessoas? Como as pessoas podem ser afastadas ou como as pessoas podem ser excluídas do processo da cooperativa? Então, nós podemos ver aí no slide, o ingresso na sociedade cooperativa é livre, é voluntário também, gente, a todos que queiram fazer parte do quadro social, desde que sigam os propósitos e os princípios sociais contidos no Estatuto Social e todos os princípios que a gente traz dentro da cooperativa. Ainda sobre admissão, afastamento, exclusão e eliminação de associados, a eliminação do cooperado da sociedade cooperativa se dá em virtude de infração legal ou por fato especial previsto no Estatuto, diante do termo firmado no livro de matrículas com os motivos que determinaram. Mas olha só para afirmar essa situação, as pessoas só saem de uma cooperativa quando as pessoas elas praticam algo ilícito ou algo que vai contra o estatuto. Mas isso tudo é decidido no estatuto, é decidido em assembleia também. A gente vê aqui, então, como é que a gente pode compreender o desenvolvimento das cooperativas no país, no nosso país, Brasil. Então, a gente traz alguns dados aqui que são super importantes. O total de empregados por ramo cooperativos. A gente viu sobre os ramos na aula passada. E aqui a gente traz que no Brasil hoje, essa é uma fonte de 2012, claro, também eu posso afirmar uma fonte de 2012, da Organização de Cooperativas lá do estado do Rio Grande do Sul, que diz que o ramo agropecuário é o que mais emprega. Olha lá, 29.004 empregados. Isso numa perspectiva de 2012. No segundo lugar vem o ramo de saúde. No terceiro lugar
vem o ramo de crédito, empregando ali 7.999 pessoas. No quarto lugar vem infraestrutura, 3.000 pessoas, 3.188. E o ramo de produção, que emprega 3.078. Partindo daí para baixo, a gente tem outros ramos que não empregam tanto, mas também que são significativos dentro das cidades, dentro de uma dinâmica regional, que são os ramos de transporte, que ele emprega ali 228 pessoas, consumo 156 e o habitacional, que está expandindo, eu diria para vocês, que emprega ali 110 pessoas. Daqui para baixo, a gente vê o ramo de trabalho, o ramo educacional, de turismo, mineral e o ramo especial, que é o ramo que até agora a gente não viu um emprego efetivo. Mas vejam, cada ramo... O que é, gente, empregar pessoas dentro desses ramos? Vejam que como a cooperativa produz ou promove desenvolvimento concreto, né? Quando você emprega uma pessoa, você dá oportunidade para ela crescer também socialmente, oportunidade para ela estudar, para ela se manter. Veja como as cooperativas, elas modificam a vida das pessoas e dá mais possibilidade de emprego. Né? Veja como as cooperativas podem atuar para desenvolver aí a sociedade. No próximo slide, a gente traz aqui, também relacionado ao desenvolvimento das regiões, um panorama de quantidade de cooperativas por estado. A gente vê aqui que lá no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem cooperativas. Tem 1.026 cooperativas. Vejam quantas cooperativas. E a gente sabe que com essa quantidade de cooperativa, provavelmente esse é um estado muito desenvolvido. Vamos olhar ali em Rondônia, só por curiosidade. Ali em Rondônia, a gente tem 107 cooperativas. Hoje, claro, talvez a gente tenha um pouquinho mais de cooperativas, né, no estado de Rondônia. E depois que vocês se formarem, provavelmente a gente vai ter muito mais ainda. Então, veja a perspectiva, o que a gente imagina a partir desse curso. As cooperativas, elas vêm mesmo para auxiliar as pessoas, elas vêm mesmo para desenvolver as regiões e fazer com que as regiões elas sejam mais dinâmicas quando a gente fala de quê? De economia, quando a gente fala de produção econômica, ok? Então, a gente vê aqui, vamos voltar ali ao mapa, a gente vê também uma dinâmica que existe muitas cooperativas ali na região Nordeste, no caso lá na Bahia, 783. Na região central, a gente também tem um número expressivo. O que precisa melhorar, talvez, seja aqui na região norte, que a gente vê um número mais baixo, talvez, de cooperativas. Mas vejam que já é um panorama interessante. Eu convido vocês a gente assistir uma externa, um vídeo bem interessante e a gente volta já já. A principal vantagem de uma cooperativa é a organização do trabalho. Ela possibilita que os cooperados isolados e com menos condições de enfrentar o mercado aumentem a sua competitividade e melhorem a sua renda ou a condição de trabalho. E quem vai conversar sobre esse assunto, sobre as vantagens e benefícios de ser um cooperado, é o José Dionis, da cooperativa Cicobi Credforte. Seja bem-vindo, Dionis. Obrigado. Começa explicando para a gente qual o significado da cooperativa para você. A cooperativa significa para mim união, né? A partir do momento que eu comecei a ser um cooperado, eu comecei a entender mais esse universo do cooperativismo. Então a cooperativa ela faz parte hoje da minha vida e também dos meus negócios. E o que levou você a se associar a uma cooperativa? Os motivos principais que me levaram a me associar à cooperativa de crédito foi as vantagens, né, em relação ao acesso ao crédito, né? E que eu consigo usufruir deles para conseguir expandir o meu negócio. E para encerrar, quais as vantagens de fazer parte de uma cooperativa? As principais vantagens de fazer parte da cooperativa
são as taxas de juros, que são mais baixas que os demais bancos, que são muito altas, né? E o pequeno empresário, o microempreendedor não tem acesso, ou às vezes não consegue realmente aquele crédito que ele tanto precisa para estar conseguindo alavancar os seus negócios, né? Ou seja um produtor rural, seja um comerciante, ou outro segmento. E também você consegue, com a cooperativa, né, ter facilidades também para ser competitivo no mercado. Com as linhas de crédito mais baixas, você consegue ter uma capacidade de competição maior com seus concorrentes. E como eu já consegui abrir também uma segunda filial, com a ajuda da cooperativa Sicoob Crédito Forte, já penso também em montar a terceira loja, né, com a ajuda, é claro, da cooperativa. Muito obrigada, Dionis, pela entrevista e por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. E para você que pensa em ser um cooperado, a aula continua e até a próxima. E continua mesmo. Olha que bacana, que alegria a gente ver alguém que participa de cooperativa, que é um cooperado e se beneficia através dessa cooperativa. É aí quando a gente fala, o cooperado, ele é consumidor e usuário dos benefícios do serviço da cooperativa. Ele se beneficia como usuário cooperativo para que ele possa abrir as suas empresas, já que ele faz parte de uma cooperativa de crédito, e ele também vende, ele tem outros usuários, então ele acaba fazendo com que a sua renda melhore através dessa atividade. Veja que bacana. Então, o interessante, gente, e aí eu já trago até uma atividade de vocês têm lá no AVA, o interessante é perceber quais ramos, quais dinâmicas, quais possibilidades de cooperativas podem existir na sua região e começar a refletir sobre isso, ok? Só para a gente concluir, nós vimos, então, sobre legislação cooperativa, a construção do estatuto, as características importantes dessa composição do quadro social e entendemos aí o significado das cooperativas para as comunidades onde estão inseridas e a contribuição no desenvolvimento da região. Veja, onde tem uma cooperativa, a comunidade que tem uma cooperativa, ela tende a desenvolver-se junto com as cooperativas. Agora, a professora Maraí tem um recadinho para a gente. Então, é isso aí. Estamos aqui aguardando vocês contribuírem no nosso chat. De vez em quando a gente cai, mas não abandona, estamos aqui. E daqui a pouco nós vamos voltar também para fazer a nossa atividade, né? E vamos estar todos participando, colaborando conosco, certo? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, estamos de volta. Espero que as atividades tenham sido muito inspiradoras aí, que vocês tenham respondido. Professora Maraí, como é que está esse chat? Nossa, fiquei animada aqui com o pessoal participando. Que bom. Eu até gostaria de citar algumas escolas que já entraram em contato com a gente aqui, ó. A Escola Maria de Matos, de Ouro Preto do Oeste, a professora Aline Cristine, a professora Marisete Maria Pereira Duarte, da Escola JK, em Rolim de Moura, a professora Priscila Rodrigues, também de Rolim de Moura, e aqui o professor Gleison Costa, de Rolim de Moura também, a professora Francialda Soares, do Nascimento, da Escola Albino Bittner, aqui de Porto Velho, e alguns já estão até respondendo, hein?
Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso mesmo. Participe, mande as respostas, mande comentários também. Se você percebeu alguma situação aí na região de vocês que vocês conseguiram identificar, olhando aqui o que a gente conversou, já é muito importante para a gente fazer esse link, né? Essa conversa entre o que a gente traz de conteúdo aqui e o que acontece na realidade. Então, a gente vai começar aqui a fazer a nossa correção. Quero já parabenizar as pessoas que estão participando, que estão aí mandando as respostas. Parabenizar quem não pôde mandar a mensagem aqui para a gente, a resposta, mas que fez, está compartilhando isso com seus colegas, ok? É desse jeito mesmo que a gente faz o ensino, as pessoas se empenhando, cada aluno se empenhando aí, estudando. Não esqueçam de utilizar o caderno da disciplina, lá tem muito mais outros conhecimentos, tem mais conteúdos, e é a partir de lá também que a gente vai fazer outras atividades, principalmente as 2 atividades que estão no AVA. Eu vou só usar um momentinho para a gente falar dessas atividades agora. A primeira atividade que foi colocada lá propõe para que você pense as possibilidades de cooperativas no ambiente que você mora, no local que você mora, a região que você mora, lembra, a comunidade que você mora. Quais possibilidades de cooperativas? E lá tem um esquema, tá, gente? Não é escrever de qualquer jeito. Tem a introdução, tem ali os subtítulos, faça direitinho, pesquise com as pessoas aí da sua região também, para a gente saber, para a gente conhecer. E quando fizer, se não puder colocar no AVA, entregue para a professora. E a segunda atividade é um questionário. E o questionário também está baseado nos cadernos e nas aulas. Então, o questionário você participe, todas as 2 aulas vão acabar na data da última aula nossa aqui, né, no dia que também será realizada a prova. Então, gente, participe, faça esses exercícios, que também é um exercício de você planejar no futuro. Se você já não está inserido em uma cooperativa, você planejar talvez a criação de uma cooperativa que possa ter outras pessoas da sua comunidade, agregar esse valor, olha lá, agregar valor, fazer com que as pessoas também desenvolvam-se economicamente, juntas, né? E esse desenvolvimento também passa para a comunidade que está inserida naquela cooperativa, ok? Então, vamos lá. A gente começa aqui com um mapa. E esse mapa já pertence à primeira questão. É um mapa que a gente trouxe na nossa aula, ali no finalzinho, que vai dizer quantitativo que tem de cooperativas em cada local, né? Mato Grosso do Sul, Rondônia. E eu te falo que esse mapa, é claro que já mudou um pouquinho. Em Rondônia existe já um número um pouco maior de cooperativas, ali na Bahia, Minas Gerais. E a primeira questão tem a ver com esse mapa. Então, na primeira questão, conforme demonstrado acima, no caso, no quadro, no mapa, em 2012, 4 estados brasileiros possuíam maior número de cooperativas. Quais são eles? Assinale a alternativa que está correta. Na primeira alternativa traz o Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Na alternativa B, traz Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Na alternativa C, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Na alternativa D, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, pessoal, qual que é a alternativa correta? E bastante gente respondeu aqui, passando para a gente a alternativa correta. Olha só, a Francialda Soares de Souza, da Escola Albino Bittner. Quem mais? A professora Ana Márcia da Silva Souza, de Coronel Jorge Teixeira, de Ji-Paraná, distrito de Nova Londrina, em Ji-Paraná. A professora Eva Costa Soares, de Escola Marechal Rondon, em Cerejeiras.
Aí a professora Ana Márcia, da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, também de Ji-Paraná, e a professora Marisete Maria Pereira Duarte, da Escola JK de Rolim de Moura. Todos eles colocaram que a resposta correta é a questão B, e está correto. Muito bem, está muito correto. Então, a gente vê lá no mapa que o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia são os estados que têm maior número, ali em 2012, de cooperativas. O que isso quer dizer, gente? Esse fato da gente poder olhar o mapa e poder encontrar e apontar é um fato, uma situação de análise. Vocês aprendem assim a fazer análises de quantitativos e verificar ali qual a diferenciação das regiões. Provavelmente, as regiões em que esses estados estão inseridos são regiões mais produtivas, são regiões mais desenvolvidas. Lembre-se, a partir do empenho das cooperativas, da ação das cooperativas, é necessário afirmar que também há um desenvolvimento das regiões a partir da produção dessas cooperativas. Veja como é importante ter cooperativas no nosso estado. A partir das cooperativas, a gente melhora a produção, melhora a renda da população, melhora o emprego também para outras pessoas. Eu quero agradecer às professoras que enviaram as respostas dos nossos alunos. E eu já vejo aí que os nossos alunos estão muito empenhados, estão muito interessados nesse conhecimento. Vejam que a gente está passando conhecimento e percebe e até deseja que vocês tenham interesse para que isso ocorra. O quê? O desenvolvimento da região, da comunidade local aí, talvez através de uma cooperativa, certo? Então, muito bem, parabéns. A gente vai para a segunda questão. Na segunda questão, a gente traz sobre os ramos. E também está relacionado àquela outra imagem que a gente colocou lá na aula. Os ramos de cooperativismo ou do cooperativismo que mais geram emprego, respectivamente, são... Aí a gente tem a letra A, agropecuária, saúde, crédito, infraestrutura. A letra B, saúde, crédito, transporte, agropecuário. A letra C, produção, agropecuário, saúde, infraestrutura. E a letra D, agropecuário, crédito, produção e saúde. Qual letra, então, está correta? A gente imagina quais os ramos do cooperativismo que geram mais empregos. Professora Maraí, a gente tem participações nessa alternativa? Com certeza. Que Antes ótimo. de começar, estava todo mundo já respondendo. E outra coisa, se eu esqueci de citar o nome de alguém, pode colocar lá no chat, que eu coloco o nome aqui também, tá certo? Além dos professores que a gente já vem citando, também teve a participação dos alunos aqui, ó, da professora Francialda Soares de Souza, de Albino Bittner. Temos a Ana Márcia, de Coronel Jorge Teixeira, do distrito de Nova Londrina, professora Eva Costa Soares, de Cerejeira, e a professora Marisete também. Ela às vezes cai, mas ela volta e continua sempre falando com a gente, muito bom. Então, todos eles disseram que os alunos marcaram a questão 2, A letra A da questão 2. Muito bem, de novo acertaram. A letra A. Então, os ramos do cooperativismo que mais empregam, mais geram emprego, é o agropecuário, saúde, crédito e infraestrutura. Então, a letra A está correta. E o que isso quer dizer, gente? Como é que a gente podia analisar essa questão? Então, o ramo agropecuário, saúde, crédito e infraestrutura é o que a gente tem que fazer na nossa região? Às vezes, não. A gente pode analisar essa questão também de uma outra forma, já que os outros ramos, eles não estão tão
sendo tão praticados, não estão sendo tão desenvolvidos, talvez seja uma oportunidade de negócio para se pensar, para realizar nessa região. Se eu pensar, por exemplo, em ramos de transportes, ramos de alguma produção, ramos de alguma atividade de serviço, então esses ramos que ainda não estão tão desenvolvidos ou praticados em cooperativas para a minha região, será que dava certo? Então, assim, a gente sabe também, por outro lado, que o nosso estado ele tem uma grande atividade agropecuária. Então, também é uma oportunidade. Tem estados que não têm essa atividade tão bem desempenhada como no nosso estado. Então, vejo, são duas oportunidades. Aquela em que você vê um estado que está crescendo cada vez mais na atividade agropecuária e você pode participar desse processo através de cooperativas ou aqueles ramos que não estão sendo tão desenvolvidos, talvez porque as pessoas ainda não pensaram no processo, não encontraram a oportunidade. O interessante, pessoal, é pensar em qual oportunidade existe aí na região em que você mora. Pensar nessa oportunidade. Aqui na região que eu moro, existem muita oportunidade, por exemplo, no plantio de frutas, na produção de polpas. Seria uma oportunidade de fazer cooperativas com esse produto, nesse ramo. Aqui na minha região tem muita oportunidade, atividade de agropecuária, então seria também, talvez, uma oportunidade de atuar nessa região. Essa análise que eu gostaria que vocês pudessem fazer quando a gente trata qual que é o ramo que mais emprega. Então, pensar, quando eu emprego mais, eu gero mais o quê? Desenvolvimento para o local que eu moro, ok? Vamos lá, então, na outra questão, a questão 3. A questão 3 tem 4 questões para marcar certo e errado. Então, considerando os direitos, obrigações dos cooperados, marque letra C para certo e E para errado em cada uma das questões abaixo. Eu vou lendo cada questão e aí eu vou passando para a professora Maraí dizer qual que foi aí a resposta de vocês. Então, a primeira questão: todo cooperado possui o direito de frequentar as Assembleias Gerais, decidindo com seu voto sobre os assuntos de interesse da sociedade. Essa afirmativa está correta ou errada, professora Maraí? Então, nós recebemos aqui também resposta de todos os professores que estão online. Eu tenho aqui a professora Fanny, da Escola Irmandora, eu tive o professor Justino, professora Eliane Rodrigues, a professora Eva também participou com a gente. Todos eles estão respondendo e todos eles acertaram. A resposta da primeira questão é C, de certo. Muito bem, parabéns a vocês, alunos, a resposta que os nossos colegas professores estão nos enviando. Sim, a alternativa é correta. Vamos lá voltar para a alternativa, só para a gente fixar esse conhecimento. Então, tenham em mente que todo cooperado possui o direito de frequentar essas assembleias e decidir o conteúdo dessas assembleias com seu voto. Então, veja, quando eu resgato a situação de participar ou do cooperado participar ativamente. Quando a gente pensa ou reflete numa situação da participação, a gente tem que refletir sobre essa frequência. Qual é a frequência que o cooperado tem nas reuniões, tem nas assembleias, nas decisões, nas sugestões? Então, gente, temos sim realidades que não são tão positivas, em que temos cooperativas em que os cooperados não participam, ou não vão às reuniões, ou com o tempo começa participando e com o tempo eles vão relaxando
né, não participam das decisões, não querem participar dos conselhos ou da gestão administrativa. Então, gente, quando começa a agir dessa forma, lembra das atitudes do cooperado? Não pode ser essa. Tem que ser de participação ativa. E participação ativa requer que o cooperado frequente as reuniões, além de frequentar, vote e também participe sugerindo. Lembrando também que o voto tem o mesmo peso, né, professora? Não importa quem seja o cooperado, todos têm o mesmo peso, o mesmo poder de decidir, de tomar decisões, de colaborar com as decisões da cooperativa. Muito bem. A gente tem que lembrar, uma pessoa, um voto. Então, não tem diferenciação, né? Uma pessoa, um voto. Então, participativamente é isso. E eu convido vocês a refletirem sobre isso, sobre a atuação desse cooperado. A gente vai para a segunda questão, terceira questão, aliás, da segunda alternativa. Vamos lá. Diga se está certo ou errado. Todo cooperado possui o direito de ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas. E aí, professora Maraí, o que nossos alunos disseram a respeito dessa questão? Nossos alunos estão muito participativos. Marcos, Thalita e Luísa, aqui da Escola Marechal Rondon, com a professora Eva Costa Soares, estão participando. O pessoal de Ariquemes, da Escola 22 de Abril, a professora Rose Aparecida Zamparoni, a professora Miriam também está por aqui. Nossa, está todo mundo participando bastante. Agora também entrou o professor Valdir, da Escola Boa Esperança, em Alta Floresta do Oeste, e os alunos também estão participando muito. A resposta correta é a letra... É a segunda, né, professora? Isso, a segunda. É a letra C, está certo, está certo. Muito bem, pessoal. Então, a letra C foi escolhida por todos e é correta mesmo. A gente verifica aqui, então, que todo cooperado possui direito de ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas. Vejam, quando a gente pensa em cooperativa, quando a gente pensa em cooperação, né, a gente pensa em várias pessoas participando desse processo, a gente pensa também que como a cooperativa vai funcionar, qual o procedimento? Os procedimentos de uma cooperativa devem incluir a continuidade ou a efetividade dessas ações, repassar informações econômicas para todos os cooperados, repassar informações de atividades sociais para todos os cooperados e repassar informações educacionais ou educativas para todos os cooperados. Lembra quando eu disse, se a cooperativa tem sucesso, o sucesso é de todos os cooperados. Se a cooperativa não está indo bem, fracassa ali, tem um prejuízo financeiro aqui, também é responsabilidade de todos os cooperados participar dessa parte do prejuízo e verificar o que pode ser feito. O que eu diria aqui para vocês? É importante comunicar, é importante ter instrumentos de comunicação. Definir, por exemplo, mensalmente vamos encaminhar e-mail, um e-mail. Não é e-mail, professora, tem que ser impresso. É uma carta impressa, então, um papéis impresso, então entrega isso ao cooperado. Mas organizar esse repasse de informações. Importantíssimo, as pessoas devem estar conscientes do que está acontecendo na empresa, porque elas vão achar que a cooperativa nem são delas, se elas não participarem desse processo de decisão. Veja como é muito importante esse processo de participar, ser informado de quê? Atividades econômicas, atividades sociais e também educacionais. Ok, gente? Vamos para outra questão. A terceira alternativa ali, da terceira questão, diz que, caso ocorra prejuízos financeiros, o cooperado possui a obrigação de questionar e exigir a retirada da sua cota-parte
É o dinheiro que ele investiu, gente, quando entrou, imediatamente, assim que informado da situação, de tal situação. Então, professora, essa questão, ela está correta ou errada? Essa questão está errada. Caso ocorram prejuízos financeiros, o cooperado possui a obrigação de questionar e exigir a retirada de sua cota parte imediatamente, assim que informado. Não, professora, está errado. E o pessoal respondeu aqui que está errado. Muito bem, nossa, que felicidade. Está errado mesmo, professora. Imagina se eu estou acabando de dizer que todos têm responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso da cooperativa, eu estou dizendo que não é por um problema financeiro que a pessoa vai pegar a cota dela e vai se embora. Que isso, né, gente? Então, a gente está chamando aí, ou está apontando para uma responsabilidade do cooperado sobre a cooperativa. A cooperativa é de todos, não é à toa que cada pessoa tem um voto, certo? Então, muito bem. Gente, dentro de uma cooperativa, os prejuízos financeiros podem acontecer, mas aí a gente precisa do quê? De que todos participem de todos os processos econômicos, processos sociais e processos educacionais, para melhorar e também aumentar as chances de sucesso dessa cooperativa, ok? E a última questão, o cooperado possui a obrigação de estimular a integração da cooperativa com o movimento humanista. Está certo ou errado, professora? Quais foram as respostas? Professora, essa aqui dividiu um pouco a Imaginei. galera. Algumas pessoas disseram que está correto e outras pessoas disseram que está errado. Talvez porque viram aqui movimento humanista, não é, professora? Mas, de acordo com os nossos computadores, a resposta correta é a letra C, de certo. E eu já explico por quê, gente. Eu sabia que essa questão ia causar um pouquinho assim, está correto, está errado. E eu convido vocês a estudarem ali no caderno, né, verificar essas informações. Essa questão está correta. Por quê? Vamos voltar ali na questão. O cooperado possui a obrigação de estimular a integração, ok, da cooperativa com o movimento humanista. Gente, não tem como não falar de cooperativa sem falar de um movimento humanista. O que é esse movimento humanista? Antes, a gente verificou que a cooperativa ela não tem um perfil de lucratividade. Ela não tem um perfil do lucro. Ela vai contra esse sistema de lucro. Ela adota um sistema de economia coletiva. Ela adota um sistema econômico onde vai gerar renda para as pessoas. Cada cooperado que produz, ele recebe uma renda equivalente àquela produção. Então, veja, eu produzi 100, né, X lá. Então, eu recebo uma renda compatível com a minha produção dentro daquela cooperativa. Então, veja, a cooperativa, ela está baseada ou ela está alicerçada, a base dela são pessoas, são renda para pessoas, melhoria de vida para as pessoas que estão dentro dela. Então, veja aí o movimento humanista, a base humanista. Eu não tenho cooperativas para o lucro, eu tenho cooperativas para melhorar a vida da pessoa, melhorar a vida da pessoa através daquela obtenção de renda. Então, veja qual o movimento ou perfil humanista que existe. Eu não tenho cooperativas para lucro, eu tenho cooperativas para melhorar a renda das pessoas, para melhorar a renda de uma comunidade, de quem estiver envolvido com a cooperativa. Melhorar a renda, melhorar a qualidade de vida, também, né, professora? Isso é muito importante, até porque, como a gente viu aqui na aula, as cooperativas elas não têm essa obrigação de ter lucro, mas tudo é dividido entre os cooperados. Mesmo que o resultado não seja
positivo, né? Então também vamos ter que dividir os prejuízos, não é isso, professora? Isso, muito bem, professora Maraí. A gente viu nas outras aulas que ela não melhora só a renda, ela melhora a qualidade mesmo da vida das pessoas. Lembra quando a gente falou que nesse processo cooperativo deve ser envolvidas as mulheres? Nesse processo cooperativo, da cooperativa, a gente deve melhorar a vida das pessoas e afastar as pessoas dos vícios, né? Principalmente do vício do alcoolismo. A gente tem que manter as pessoas próximas e ativas nesse processo. Então, existem várias outras possibilidades dentro da cooperativa para melhorar a vida da pessoa. E é nesse momento que a gente diz que a cooperativa, ela sim promove a interação entre as pessoas e está envolvida no movimento humanista, ok? O ser humano, ele acaba sendo a principal essência dentro da cooperativa. Quando a gente fala quem promove a cooperação, é o ser humano, é o cooperado. Quem promove as atividades da cooperativa é o ser humano. Então, ele acaba sendo um movimento que é ligado à cooperativa. Eu adorei a participação de vocês. Professora Maraí, amei essa participação. Obrigada. Os professores também lá nos polos que mandaram todas essas questões, que talvez discutam essas situações também com os alunos. Gente, eu me sinto muito satisfeita em a gente poder conversar ou tratar sobre esse assunto do cooperativismo, já que ele busca aí também uma situação de desenvolvimento e melhoria de cada um. Os alunos estão falando aqui também que eles acharam ótima, realmente a aula foi ótima, que a participação dos alunos foi maravilhosa, todo mundo mandando a sua opinião, mesmo que outro polo já tivesse respondido, eles quiseram responder também, trocar ideias e falar aqui, foi muito legal. Vocês também, com certeza, foram ótimos, foram maravilhosos. Gostamos muito da participação de todos vocês. Gente, parabéns por essa participação, por deixar a gente tão feliz assim. E eu quero lembrar mais uma vez ali das datas das atividades do ambiente virtual. E é lógico, você pode entregar para o seu professor essas atividades. Então, a gente tem a atividade 1, que é a tarefa de possibilidade de cooperar, onde você vai refletir sobre as possibilidades de cooperativa dentro da sua região, na sua comunidade, e vai mandar para a gente, é claro, aliás, através dos seus professores aí, e a atividade de percurso número 2, que é um questionário, introdução ao cooperativismo. Todas as duas atividades encerram dia 4/10, ok? Estudem cada vez mais, participem cada vez mais, nós adoramos a participação de vocês, e é a partir disso aí que a gente vai fazendo, sim, conhecimento, educação, e convido vocês a participarem cada vez mais. Professora Maraí, muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz por ter sido convidada a participar. Quando precisarem novamente, pode me chamar, eu estou aqui. E eu já falo um pouquinho mais, a professora Maraí a professora Maraí vai dar aula também para vocês, né? Então, vocês já conheceram um pouquinho ela antes. E, gente, muito obrigada pela participação e até a próxima aula.